Entretanto, e é aqui que às vezes nós não estamos de acordo, tem que haver medidas de urgência, porque nós também não podemos, em nome de uma escola ideal, tal como a sonhamos, esquecer que há ali jovens concretos que estão a perder o pé e que estão numa situação de repetir, de não aprender e numa situação de exclusão. Então, para esses jovens, é preciso medidas de urgência. E nessas medidas de urgência cabe como é que eu ia dizer, uma legislação bastante alargada, mas que garanta os direitos fundamentais das crianças e dos jovens e o seu direito a aprender, direitos de cidadania, mas deixar aos professores a possibilidade de criar turmas de recuperação, turmas em que haja já uma dimensão de formação profissional, mas que isso seja aquela espécie de camaroeiro, não é? Para não deixar que ninguém saia da escola sem a escolaridade obrigatória. A terceira, a quarta e última dimensão tem a ver com os jovens e os menos jovens que deixaram a escola há muito tempo, mas que precisam de mais saberes, e aí então as respostas também têm que ser diversificadas, e foi assim que apareceram os cursos de educação-formação. E também a validação e certificação de competências. O que é que eu acho que neste momento está a acontecer no nosso país? Acho que a escola, como instituição, está a ser uma escola à moda antiga, está a ser uma escola do ponto de vista político. Eu não estou a generalizar para as práticas dos professores. Sei que há escolas muito diferentes umas das outras, acho que há bolsas de excelência na escola pública, acho que há escolas em territórios educativos ou sem estarem em territórios educativos a fazer um excelente trabalho, mas como políticas, como concepção, aquilo que nós vemos é realmente uma escola tradicional, digamos, com umas pinceladas de novas tecnologias para parecer moderno. Uma escola onde parece que daqui a uns anos todos falamos inglês. É pena que não se fale melhor português, também já agora, não é? Inglês técnico e inglês, eu também vi no Ruanda. No Ruanda eu vi o Magalhães de lá, mandado dos Estados Unidos, e vi como é que era. Os meninos todos ao mesmo tempo, número 1, depois a professora ia ver se tinham posto número 1, pá, eles punham pá, e depois ia ver, e depois a seguir, mamã. Quer dizer, e não é só cá que este problema acontece. Portanto, o Primeiro-Ministro não descobriu a pólvora. Descobriu só o Magalhães, mas parece que foi com a Intel e a Microsoft, por aquilo que eu hoje fiquei a saber, que fazem parte do Partido Socialista e do projeto social educativo do Partido Socialista. Paulo, vais responder, mas antes de começar a responder, deixa-me só introduzir mais uma questão que podes integrar na tua resposta. Nós recebemos um e-mail de Augusta de Carvalho, que é uma psicóloga escolar, e que, quer dizer, o e-mail é bastante extenso, mas eu vou ler só apenas umas partes. Qual a minha dignidade profissional enquanto psicóloga educacional e agente educativo imprescindível nas escolas onde exerço, neste cenário atual? Qual o rumo das nossas carreiras? O que é que este Ministério da Educação porque é que o Ministério continua a escravizar em pleno século XXI o trabalho dos psicólogos escolares? E ela dá alguns números. Portugal tem um rácio de um psicólogo para milhares de alunos e, portanto, esta história das equipas multidisciplinares nas escolas e dos psicólogos nas escolas, ela é pertinente para combater o insucesso escolar? Paulo, peço desculpa, só dizer isto porque também para clarificar algumas coisas importantes. Quando eu falo de diversidade de vias, a única coisa que quando eu digo eu não quero, é que nós não queremos, é que essa diversidade de vias reproduza as desigualdades sociais, não é? Diversidade de vias, sem dúvida nenhuma, mas não que eu diga assim para o meu filho, não, mas para os filhos dos outros. Mas isso é uma tensão permanente, que é por isso que há parceiros, há políticas, há sindicatos, há construção dinâmica do trabalho que se vai fazendo, não é? Tem que se ir regulando para que essa diversidade de vias, que é, para mim, mais do que fundamental, não seja uma reprodução das desigualdades sociais. É só essa questão. Ora bem, eu gostava aqui de dar a perspectiva de quem vive o dia-a-dia mergulhado exatamente em tudo aquilo que estavam aqui a falar um pouco no plano teórico, ou seja, eu tenho 3 turmas, talvez pode-se considerar o outro grupo também uma turma e terei 4, só uma turma será regular, ou seja, tenho 2 turmas dos chamados PCA, ou seja, Percursos Curriculares Alternativos, onde estão exatamente alunos que têm adaptações curriculares e tenho um grupo de 9 alunos com necessidades educativas especiais a ter informática distribuídos entre o 5º e o 7º ano, ou seja,
Eu dá uma sensação que muitas vezes, para fora da escola, não passa a noção perfeita do que se passa lá dentro. 80% do meu horário letivo é passado exatamente com as situações que aqui se diz que era bom que existissem. Não, elas existem mesmo. A minha escola foi TAPE até há 2 anos atrás, o agrupamento era TAPE, depois passou a ser apenas a escola e este ano deixou de ser TAPE. Mas, exatamente como trabalhava bem, como diz a equipa normalmente de acompanhamento a estas situações, cai lá toda a gente. Ora bem, essas soluções para acompanhar alunos com déficits cognitivos, com outro tipo de dificuldades à entrada na escola e que não conseguem acompanhar aquilo que se consideraria o currículo padrão para o aluno padrão, essas soluções já existem. É óbvio que temos que aqui distinguir 2 coisas. Os CEF foram feitos para meter lá aquilo que, pronto, fazer uma espécie de salinhas dos problemas e colocar lá toda a gente e agora vamos ver o que é que dá dali. E temos as turmas que são constituídas com um mínimo de coerência. Isso, claro que também parte das orientações do Ministério, mas também parte da própria gestão da escola, se quer arrumar os meninos rabinos e maus. Porque o problema é quando se passa, e vocês estavam a falar dos problemas de aprendizagem, quando se passa a incluir nos CEFs os problemas comportamentais. Esse é o erro mais grave. Não é o meter ali os alunos pobrezinhos, os alunozinhos com dificuldades de aprendizagem, não. É quando se põe o aluno problemático, o aluno que cria problemas aos professores naquela turma. E depois lá temos um grupo de 7 ou 8 professores que, em espírito de voluntariado e de missionário, vai para ali saber o que vai passar. Ora, eu tenho, desde 99, 2000, todos os anos tido turmas desse tipo. E, portanto, já tenho quase uma década de experiência de dar aulas a alunos com necessidades educativas especiais e percursos curriculares alternativos, ou currículos alternativos antigos, sem eu ter nenhuma formação específica para o efeito, se não tiver uma formação de formação padrão. Portanto, daí seria interessante, e fazendo a ponte para o que o Miguel estava a dizer e deixando uma série de assuntos para trás, no meu agrupamento, que terá certamente perto de 1.500 alunos, há uma psicóloga. E não há mais nada. Há 2 ou 3 pessoas do apoio, de educação especial, digamos assim, também com uma formação muito básica, e temos uma psicóloga escolar. É impossível, com a incidência que nós temos de casos de necessidades educativas especiais e dificuldades de aprendizagem, essa psicóloga escolar, que ainda para além disso tem que fazer orientação escolar no 9º ano, acompanhar todos estes casos de uma maneira mais ou menos eficaz. E, portanto, esse rácio, é óbvio que nas escolas... E não tem outros técnicos. Exato. O que teria que existir ali, vamos lá ver uma coisa, se um aluno chega agora há a ideia da cantina aberta nas férias para que as crianças possam ir alimentar-se. Todas essas situações necessitam de um acompanhamento ao nível da assistência social, ao nível da animação social, até para a ocupação dos tais tempos livres, para que a escola não seja tudo isso. Esses técnicos não existem. Poderiam existir com a transferência de algumas destas competências para as câmaras. Agora, o que nós sabemos é que nem para os gastos das próprias câmaras esses técnicos existem. Aliás, não é do meu conhecimento na minha zona, por exemplo, a existência, ou sequer com o nível de endividamento que muitas câmaras têm, a possibilidade de contratar técnicos especializados para estas áreas. E as escolas, mesmo as escolas que estão em TAPEs, na maior parte dos casos, não têm mais do que um psicólogo, um professor de apoio, que anda ali a rodar, e nós temos que ter essa noção que quando há reuniões de avaliação, o psicólogo ou a psicóloga escolar faz 10 reuniões num dia. E é óbvio que é impossível serem acompanhados 50 alunos com qualidade com um psicólogo por agrupamento. Mas já agora...